Bem-vindos ao Historizando! Gente, como prometido, hoje é dia de falar da UERJ. A UERJ vai ser aí a prova discursiva, né, no dia 1º de dezembro, se eu não me engano. Para quem tá fazendo UERJ, já fez aí a primeira fase, tem até mais de uma chance, né? Um vestibular diferenciado, comparando com muitos outros. E agora vai ter a fase discursiva, a fase pra gente escrever. E muitos acreditam que como não tem xizinho, né, não tem múltipla escolha, fica um pouco mais difícil, porque é você e sua cabeça ali na hora. Porém, a UERJ é uma prova muito legal, muito reflexiva e tem várias respostas corretas. Isso é muito bom, porque não necessariamente é uma resposta ou você sabe ou não sabe. Então vamos entender um pouquinho mais essa prova discursiva de história da UERJ. Começando aqui, eu trouxe para vocês o que mais apareceu, o que mais caiu aí nas últimas provas, nos últimos anos. Então tem alguns assuntos aí desses últimos anos que apareceu e que, se você tiver alguma dúvida em cima desses assuntos, é bom dar uma revisada, tá? Então a gente tem Renascimento, Reforma, Antigo Regime, Brasil Colônia, Escravização, América Espanhola, enfim, tudo aí que tá na tela para vocês são temas que caíram dos últimos anos. E praticamente todos eles têm vídeo aqui no canal. Falando em canal de história, eu e o Pedro Renault, lá do Parabólica, a gente tá aí fazendo muitos vídeos em conjunto e esse vídeo da UERJ é um deles. Por quê? Ele já corrigiu metade da prova do ano passado com vocês lá no canal dele e agora eu vou corrigir a outra metade nesse vídeo com vocês e dar algumas outras dicas aí sobre a prova da UERJ, ok? Então, quem quiser aí olhar esses temas mais recorrentes, se quiser dar um print, se quiser olhar com mais calma aí para ver se revisa alguma coisa, fique à vontade. Eu também vou deixar alguns links aqui embaixo de vídeos legais para vocês revisarem, tá bom? Bom, além disso, a gente tem em comum aí na prova da UERJ, né, digamos assim, até com algumas outras provas de vestibular tradicional, os chamados aniversários ou efemérides. O que é isso? Geralmente a prova da UERJ cobra datas que estão completando algum aniversário redondo, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui vários exemplos que podem aparecer na prova de vocês esse ano. 25 anos do Plano Real. Plano Real, para quem não sabe, é um plano do governo Itamar Franco. Muita gente confunde, acha que é do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda, então ele fez parte aí da elaboração desse Plano Real, porém ele não é no governo do Fernando Henrique, ok? 30 anos das primeiras eleições diretas pós-ditadura. A gente tem até a campanha de direta já, não vai dar certo. E aí só depois, em 89, a gente tem as primeiras eleições com o Collor vencendo. 30 anos da queda do Muro de Berlim, então uma das datas aí, símbolo de final da Guerra Fria. Temos também 40 anos da Lei da Anistia, algo que pode aparecer sim, tá? Na prova de vocês, a Lei da Anistia. Mesmo porque o Enem, infelizmente, desvalorizou bastante a história. Já tem vídeo aqui no canal, já tem live lá no Parabólica, a gente discutindo isso. E não apareceu ditadura. Então, eu acredito que as provas aí vão, né, desses outros vestibulares, cobrar a ditadura de vocês. 40 anos da Revolução Iraniana, 50 anos do Woodstock, 50 anos do Homem à Lua, 55 anos do golpe militar, aí mais uma vez outro aniversário, né, digamos assim, da ditadura, 60 anos da Revolução Cubana, 70 anos da Revolução Chinesa, 75 do dia D e 80 da Segunda Guerra Mundial, duas datas aí próximas e relacionadas à Segunda Guerra, 90 anos da crise de 29, né, se terminou em 9, logo aniversário redondo. 100 anos do Tratado de Versalhes, 1919, né? 130 da proclamação da nossa República, que foi 15 de novembro, já tem pouco tempo aí atrás. 230 anos da Revolução Francesa, evento importantíssimo para a história geral. Então tem um vídeo aqui muito resumido assim, muito bem resumido para vocês entenderem a Revolução Francesa. E 500 anos da morte do Da Vinci. Ah, mas 500 anos da morte do Da Vinci, o que isso tem a ver? Lembrando que a prova já cobrou Renascimento. Então pode usar aí o Da Vinci, a figura do Da Vinci, para cobrar o Renascimento de vocês. Por exemplo, essa questão do homem ter várias funções, né, várias questões, do individualismo, do antropocentrismo, da arte, enfim,
pode cobrar de vários jeitos aí, né? Do universalismo, né? Que é esse homem aí que faz várias e todas as atividades como o Da Vinci fez. Então, fiquem atentos, fiquem atentas com relação a essas datas. Claro que tem outras, mas essas aqui eu acho que mais chamam a atenção, tá bom? Agora vamos para a prova em si. Como eu disse, o Pedro lá no Parabólica corrigiu metade, vou deixar o link aqui embaixo, e aqui eu vou corrigir outra metade com vocês. O interessante, na verdade, é a gente fazer uma análise, porque correção por correção, o próprio site da UERJ já fornece para vocês. Inclusive, eu trouxe até as respostas aí que a UERJ propôs. Então, vamos analisar como é que funciona essa prova e quais são as melhores estratégias para resolver essa prova, beleza? Então, olha lá, tem uma imagem e aí fala o seguinte: a tela acima, o massacre de São Bartolomeu, retrata uma página sangrenta da história da França. O massacre de protestantes na cidade de Paris, iniciado em 24 de agosto de 1572, dia de São Bartolomeu. Trata-se de uma das raras imagens existentes do episódio e representa um verdadeiro catálogo de crueldade em tempos de guerra civil. Então, um massacre aí com relação à religião na França. A tela tem assinatura do francês, do pintor François Dubois, protestante refugiado em Genebra depois dos acontecimentos. Beleza. Então, vamos lá as perguntas. O surgimento de outras religiões cristãs nas sociedades europeias no decorrer do século XVI gerou muitos conflitos associados à luta pelo reconhecimento de direitos de culto por parte dos que vieram a ser designados como protestantes. O massacre de São Bartolomeu foi um episódio marcante entre esses conflitos. O que basicamente está falando aí? Vou pegar uma aguinha aqui. O que basicamente está falando aí? De umas das consequências, das graves consequências do quê? Da reforma protestante, tá? Peraí. Considerando esse episódio, apresente uma característica dos conflitos religiosos na França naquele período. Uma característica. Indique também uma das implicações desses conflitos para a conjuntura política europeia da época. Vamos lá. Primeiro, o que é vantajoso aqui nessa questão, e não só nessa questão, mas eu tenho observado a prova da UERJ e isso é legal para vocês entenderem. Observem os verbos de comando, que tá assim, ó. Apresente uma característica e indique também uma das implicações. Qual que é a vantagem de apresente e indique? Você não tem que aprofundar nesse dado. Deixa eu tirar isso, eu achei que ia ficar sem reflexo, deixa eu tirar. Você não tem que aprofundar nesses dados. Por quê? Apresentar é mostrar. Tô mostrando, ó, é isso aqui. Indicar também, ó, é aquilo ali, tá? Então, assim, não tem que ter profundidade. Logo, você não precisa necessariamente saber coisas decoreba ou detalhamento. E o próprio espaço de escrita da UERJ, da prova do UERJ, é um espaço pequeno. Então, também não tenta encher muita coisa, não. Porque o corretor pode ficar confuso, a corretora pode ficar confusa e você pode acabar sendo desvalorizado ou desvalorizada por isso, tá? Olha lá quais são as opções que a UERJ deu. Ah, Tati, mas o meu não estava dentro das opções. Não tem problema. Se tiver de acordo, se tiver correto, vai ser considerado, tá? Ó, polarização política entre facções da nobreza em função da divisão entre católicos e protestantes. Então, como ele perguntou ali, ó, apresente característica dos conflitos. Qual que é uma das características dos conflitos? Polarização. Você tem divisão aí entre católicos e protestantes. Perfeito. Não só na França, tá? Mas em outros lugares também. Inglaterra é um ótimo exemplo. A própria Revolução Puritana é uma divisão política, uma polarização política, mas que envolve questões religiosas. Disputas religiosas como a questão de Estado, caso do massacre ordenado pelo rei católico. Então, olha só. Digamos que você tá desesperado aí, não sabe, desesperada, ferrou. Você podia usar o próprio exemplo da questão para responder. Só que é claro, você tem que deixar aí claro pro corretor e pra corretora qual que é a questão do massacre. Não é só o massacre de São Bartolomeu, você tem que colocar lá. O massacre é uma implicação, é uma característica devido a esses conflitos entre as religiões na França, por exemplo.
Ocorrência de guerra civil entre súditos protestantes e súditos católicos. Você pode... mas eu não sabia que tinha guerra civil. Mas você pode colocar conflitos que envolvem violência, porque isso com certeza teve. Se teve o massacre de São Bartolomeu, você acha que foi o único? Não. O massacre de São Bartolomeu é um dos maiores, mas não foi o único, então pode usar. E aí ele pede implicação de quê mesmo? Indique uma das implicações desses conflitos para a conjuntura política. O que seria implicações da conjuntura política? Quais são as consequências aí da conjuntura política daquela região? Aumento de perseguição, isso também é bem claro, né? Gente, olha só, a própria questão ela já te ajuda nisso, né? Aumento de perseguição contra protestantes, ocasionando a imigração. Isso é só lembrar também que essa imigração não vai nem ser só na região. E olha, ele coloca até Genebra, que é justamente a região aí, do cara que pintou a tela. Então, basicamente, você está imprimindo as suas conclusões da própria questão. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. A própria questão tá te dando a resposta, basicamente. É só saber trabalhar ela, né? Não é só julgar o negócio de qualquer jeito, porque lembra que é uma questão aberta, é uma questão que você vai escrever. Você tem que deixar claro que você tá entendendo. Você tem, não só para você, você tem que estar entendendo para você, você tem que estar entendendo para o corretor, para a corretora também. Outra pessoa vai ler e tem que entender que você entendeu. Não é só aqui na sua cabeça, não. Tem que trabalhar isso. Muita gente erra por causa disso. Na hora de escrever, se atrapalha todo, se atrapalha toda, e aí a pessoa fica confusa que vai ler. Acirramento de disputas político-religiosas entre o papado e a realeza e a nobreza dos reinos. Perfeito, gente. E aí, assim... mas eu não sei exatamente quem com quem. Acirramento de disputa político-religiosa entre países, entre igreja e Estado. Com certeza vai acontecer algum conflito desses, né? Porque você tem aí novas religiões, novas regras sendo fundadas, mas ao mesmo tempo uma intolerância religiosa muito forte nessa região, graças ao antigo regime, a toda aquela estrutura europeia, não só na França, mas na Europa Ocidental toda. Maior instabilidade social. Suave, né? Se tem guerra, gente, se tem conflito, tem instabilidade social e econômica. Você vai gastar dinheiro, você vai ter gente morrendo, você vai ter conflito. Isso é claro. Então, observe. Ficou confuso? Ficou confusa? Trabalhe em cima daqueles dados da questão que você tem. Porque olha só, alguma dessas respostas aí sugeridas foi algo específico? Não. Então, ficou na dúvida? Trabalha ali aquela questão de acordo com o que está sendo pedido. Mas cuidado, como eu disse, você tem que deixar claro para outra pessoa, tá? Próxima. Por que os direitos devem ser apresentados numa declaração? Porque os países e os cidadãos sentem a necessidade dessa afirmação formal? Em 1776, as palavras carta, petição, pareciam inadequadas para a tarefa de garantir os direitos. Petição implicava um pedido ou apelo a um poder superior, e carta significava frequentemente um antigo documento ou escritura. Declaração tinha um ar menos submisso. Jefferson, portanto, começou a Declaração de Independência com a seguinte explicação da necessidade de declará-la. Quando no curso dos acontecimentos humanos torna-se necessário que um povo dissolva os laços políticos que o ligam a outro e assuma entre as potências da terra a posição separada e igual a que lhe dão direito às leis da natureza e do Deus da natureza, um respeito decente pelas opiniões da humanidade requer que ele declare as causas que o impelem à separação. Basicamente, você tem um texto aí inteiro explicando os termos. Gente, eu peço desculpa, meu olho tá ardendo, eu vou ter que colocar, tá? Mas você tem um texto aí explicando os termos, né, utilizados. Por que a declaração, por que petição, por que isso tudo, tá? Então, olha lá. A Declaração Unânime da Independência dos 13 Estados Unidos da América representou, à época, uma mudança quanto ao entendimento dos direitos dos habitantes da colônia. A partir do texto, apresente um aspecto que caracteriza essa mudança. Olha a importância. A partir do texto. Você tem que tirar do texto um aspecto. Nem que você trabalhe com outras palavras, você não precisa copiar do texto, não é uma cópia.
mas você vai apresentar. De novo, olha o verbo, apresente. Não é um detalhamento, não é uma explicação profunda. É mostrar aí para o corretor ou corretora o que é. E também identifique. De novo, outro verbo aí, ó, que é identificar. É aquilo ali, acabou. Também 2 movimentos políticos ocorridos no mundo ocidental associado às repercussões. O que basicamente está pedindo? Então, apresentar um aspecto que caracteriza a mudança do entendimento de direitos dos colonos e identificar 2 movimentos políticos. Esses movimentos políticos é o quê? Teve a independência dos Estados Unidos. Como consequência, qual é a influência aí que outros movimentos a independência dos Estados Unidos influenciou? Tem 2 aqui no Brasil já de cara, que fica fácil, né? Que são as conjurações. Sem contar outros, né? Vários outros. Mas já, se você não tá lembrando de nenhum, é só pensar nos do Brasil, tá bom? Então vamos lá olhar as respostas. Ó, defesa do direito à liberdade dos povos. Perfeito. O texto está falando dessa concepção de liberdade, de quebrar laços da política aí com a metrópole, né, no caso, então você pode falar disso. Utilização de uma declaração como estratégia, ótimo. Lembra que a maior parte do texto ele está falando do quê? A importância de usar a palavra declaração. Então, é uma estratégia aí política de falar, ó, a declaração é algo mais importante, é algo que está além de carta, de outras concepções, tá? Lembre-se, você não precisa escrever exatamente com essas palavras aqui não, você pode colocar a sua interpretação em cima daquilo, mas se tiver relacionado, você vai ganhar o ponto também. Defesa do direito ao estabelecimento de governos autônomos. Ótimo. Você tem o direito aí de ficar livre da questão colonial, tá? Repúdio às políticas alfandegárias e tributárias associadas à dominação metropolitana. Digamos que você não lembra exatamente o que é, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a Declaração de Independência é muito graças a esse conflito, né, com a metrópole, ainda mais com relação ao imposto. Então, você pode colocar isso também. Dos movimentos, defesa do liberalismo, e aí é uma coisa mais ampla, né? Mas você pode falar até mesmo do iluminismo, por exemplo, né? Você tem influências aí. Revoltas de colonos da América Espanhola, sim. Inconfidência Mineira, como eu disse, na América Portuguesa. Você pode usar a conjuração baiana também, não tem problema. A Inconfidência Mineira é maior apoiada na independência dos Estados Unidos e a conjuração baiana mais na Revolução Francesa, mas não quer dizer que a independência dos Estados Unidos não tenha influenciado a baiana. Agora, cuidado, Revolução Francesa não influencia a mineira não, tá? Críticas ao absolutismo, também ótimo, tá vendo? Você não precisa de um nome específico, a conjuração mineira, a conjuração baiana. Você pode colocar aí, crítica ao absolutismo, crítica ao antigo regime, é uma movimentação, tá? Próxima. Em fevereiro de 2018, a Biblioteca da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, exibiu pela primeira vez uma seleção de pôsteres que ilustra a luta das mulheres pelo direito do voto no início do século XX. A mostra celebra o centenário da primeira conquista do movimento sufragista, né, de 1918. A norma garantiu que uma parcela das mulheres inglesas, não todo mundo, pudesse ir às urnas em eleições gerais. Até então, todas as mulheres eram proibidas de votar no Reino Unido, tá? Então, a gente tem um cartaz aí bem legal. O significado aí, ó, em desvantagem embaixo, tá? Aí o segundo texto. A ONU Mulheres é a nova liderança global em prol das mulheres e meninas. A sua criação em 2010 foi aplaudida no mundo todo e proporciona a oportunidade histórica de um rápido progresso para as mulheres e as sociedades. A ONU Mulheres trabalha com as premissas fundamentais de que as mulheres e meninas ao redor do mundo têm direito a uma vida livre de discriminação, violência e pobreza e de que a igualdade de gênero é um requisito central para alcançar o desenvolvimento. Suave, né? Tranquilo, inclusive adorei, né, esses textos. Vamos lá. Nos textos são abordados aspectos da questão da igualdade de direito entre homens e mulheres. Ótimo. Fundamental em vários movimentos sociais e políticos, em 2 momentos diferentes,
Então, o primeiro texto é no início do século XX, 1918, e no início do século XXI, o segundo texto, que é 2010, tá? Ah, mas o texto começa em 2018. Gente, 2018 é a exposição do cartaz de 1918, tá? Então, vamos lá. Apresente um argumento usado para a proibição do voto feminino no início do século XX e identifique ainda 2 outros direitos em processo de reivindicação e reconhecimento que justifique a criação das ONU Mulheres. Vamos lá. Esse é um pouquinho mais complexo, né? Não trabalha única e exclusivamente só o texto aí. Não é que os outros não trabalhem, mas era mais simples tirar dos textos as respostas do que, ainda mais a primeira que a gente viu. A primeira, basicamente, você podia lá do Massacre de São Bartolomeu tirar tudo do texto, mas aqui não, tá? Então, ó, pergunta de novo, ó. Apresente o argumento para proibição. Então, por que lá atrás, no passado, proibiram o voto feminino? E depois identificar outros direitos que a mulher tá percorrendo aí, correndo atrás, e a ONU Mulher está ajudando. Basicamente isso. Então, vamos ver. Um dos argumentos, falta de autonomia para o voto pela subordinação ao poder do pai e do marido. Vamos lá. Esse é um argumento excelente, porque você não necessariamente precisa ter certeza de que era um argumento utilizado, mas é só você lembrar. E aí, quem viu os outros vídeos dos outros vestibulares também, a gente discutiu bastante isso aqui, tanto no da FUVEST quanto da Unicamp, se eu não me engano. O seguinte, a mulher, desde aí do período da antiguidade, né, em algumas sociedades e na Idade Média, com certeza, ela é muito uma questão do espaço privado, ela não participa do espaço público. Se ela só fica dentro de casa, cuidando das coisas de casa, como é que ela vai ter autonomia, ou como é que ela vai ter até mesmo poder de decisão para votar? Então esse é um dos argumentos mais utilizados. Pô, a mulher fica dentro de casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, ela não participa do espaço público, ela não participa, se ela não participa do espaço público, ela não tem capacidade de participar da política, porque política é justamente espaço público e não o privado, tá? E aí que se engana que política é só os políticos lá, envolvem muitas outras coisas, tá? Então, é um perfeito argumento. Predominância do patriarcalismo em diversas sociedades ocidentais. Ótimo, é um excelente argumento. Por quê? Gente, não tem que ser uma justificativa convincente, tá? Tem que ser um argumento. E qual que é o argumento? O homem tem mais poder que a mulher está subordinada ao homem. Logo, a mulher não pode participar de tudo que o homem faz, de tudo que o homem participa, porque o homem que tem poder de decisão. E, de novo, você não precisa usar esse mesmo vocabulário, você pode usar o vocabulário que eu tô usando. A mulher está subordinada ao homem nas sociedades ocidentais, ou nas sociedades, enfim, da forma como você quiser. Ah, mas não é só nas ocidentais? Não é isso. Você tem, na verdade, a predominância na ocidental, mas isso não quer dizer que na oriental não tenha, tá? Só que como a gente está discutindo aqui com relação a essa questão do voto na Inglaterra e tudo mais, você pode usar esse argumento devido a isso, tá? E aí os direitos? Gente, é só pensar o que a mulher tá buscando hoje em dia, tá? Esses aí são exemplos, mas você pode buscar vários outros. E assim, você pode não participar do movimento feminista, você pode não estar ativo ou ativa no movimento feminista. Eu estou, e muito, tá? Sou feminista, sim. Mas assim, todo mundo condena, né? Acha que é feio e tal. Gente, a prova da UERJ cobrando isso de vocês. Condenar o quê do feminismo, né? É os direitos aí das mulheres. Estamos em busca dos direitos das mulheres. E o que a mulher busca hoje em dia? O voto foi conquistado, né? Ficou para trás. Mas quais são as outras questões? E aí, são inúmeras, tá? Aqui tem alguns exemplos, mas são várias. Então, igualdade de remuneração. Mulher recebe muito menos que o homem. Se for mulher negra, recebe até menos da metade do que um homem branco. Mulher negra tem menos capacidade que um homem branco para trabalhar? Acredito que não. E isso eu tô falando de funções similares, tá? Então, é muito grave isso e acontece, gente, nós estamos em 2019, acontece até hoje umas coisas dessas. Descriminalização do aborto. Ai, mas eu não concordo. Não é questão de concordar ou não. É a busca da mulher pela descriminalização do aborto. E ó, cuidado que descriminalizar o aborto não quer dizer que todo mundo apoia o aborto em si, tá? A descriminalização é porque é o seguinte. Qual que é, então, a argumentação do movimento feminista, ou pelo menos de parte do movimento feminista, em cima dessa questão de descriminalizar o aborto?
o aborto já acontece. O aborto já é algo que existe. Não é que você vai inventar o aborto a partir dessa lei. Você só vai tirar a culpa em cima da mulher e, de prender a mulher por ela realizar o aborto. Mas o aborto já existe, inclusive, existem dados, existem pesquisas que afirmam que no país em que esse movimento é descriminalizado, a ocorrência de abortos diminui, tá? Porque aqui no Brasil, por exemplo, aborto tem muito. Então, se você não concorda com o aborto, já tá lutando pela coisa errada, porque o aborto já acontece, ok? Mas enfim, é uma discussão muito polêmica. Se algum dia vocês quiserem uma live, a gente discute, um vídeo, a gente discute, não tem problema. Institucionalização do feminicídio. Isso aconteceu, inclusive, aqui no Brasil, no governo Dilma. O que é o feminicídio? Aí a povo acha, feminicídio é frescura. Gente, ou então tem aquele argumento de que muito mais homem morre, ou mais homens morrem do que mulheres morrem no Brasil, por exemplo. Ótimo. Mas o homem morre por várias questões. A mulher morre por ser mulher. Isso que é o feminicídio. Como assim? Se o marido mata a esposa, independentemente do que, porque ela aprontou, porque ela fez coisa errada na concepção dele, porque ela saiu de saia curta, porque ela terminou com ele, porque o que mais rola tem um término de relacionamento, aí vai o ex e mata a mulher. Então, assim, elas morreram por serem mulheres. E é muito bizarro, porque antes existia até hoje, né, em muitos casos, existe uma romantização em cima disso. Ele matou por amor. Não, gente, ninguém mata por amor, não, tá? Matou porque era uma mulher, ele achava que aquela mulher era propriedade dele e que se não fica com ele, então não pode ficar com ninguém e mata a mulher, entendeu? Então, assim, isso é o feminicídio e isso já existe aqui no Brasil, ainda bem. E mesmo assim, ainda tem muito que trabalhar em cima disso. Igualdade de condição de trabalho, perfeito, porque muitas das vezes o ambiente de trabalho, por mais que seja o mesmo, a condição é diferente, ainda mais o tratamento das pessoas. Gente, dou um exemplo simples. Em posto médico, as mulheres, as médicas, são, digamos assim, menos frequentadas do que os médicos. As pessoas confiam menos em mulheres médicas do que em homens médicos. Olha que loucura! Ambos fizeram o mesmo curso, né? Inclusive, as mulheres estudam muito mais, se apropriam muito mais da questão do estudo, lutam muito mais pela questão do estudo, justamente por essa dificuldade aí, né, de salário e tudo mais. É só você olhar em cursinho, até mesmo no público aqui do canal, 65% do público aqui do canal é mulher, porque mulher corre mais atrás desses estudos justamente para tentar quebrar essa desvantagem aí. Então, me ajuda aí, né? Ampliação de direitos relativos à maternidade, ainda mais licença maternidade, a questão da creche, tudo isso, porque a mulher ainda... Uma das maiores diferenças, né, com relação ao homem e mulher é essa questão de ter um filho, né, de parir, digamos assim. Só que a gente está no século XXI, em que a mulher já está inserida no mercado de trabalho, já faz parte do espaço público, como a gente discutiu aqui. Então, ela precisa de mais direitos com relação a isso, senão ela não consegue nem chegar perto do homem, né? Com relação ao trabalho, competitividade, dinheiro, essas coisas, né? Então, assim, atualmente no Brasil, o maior aborto aí que existe, né, é o aborto masculino aí, que as pessoas falam. Por quê? O cara engravida a mulher, né, digamos assim, ou eles engravidam, né, não é um engravida o outro, é os dois juntos que fazem isso, né, o povo ainda coloca toda a culpa na mulher, a culpa é dela, mas os dois que fizeram esse negócio aí, esse rolê aí, só que o cara abandona, né, já abandona e a família nem conhece filho. A maior parte das famílias brasileiras é assim atualmente, a mãe e o filho. Então precisa desses direitos da maternidade aí. E criminalização do assédio e da violência sexual, perfeito, ainda mais a questão do estupro, tá? Vamos à próxima questão aí, eu acabei me alongando, né, mas por entender mais do assunto anterior. Vamos lá. Em março de 1692, no vilarejo de Salem, colônia de Massachusetts, Nova Inglaterra, 3 mulheres, sendo uma delas escrava indígena, foram acusadas de feitiçaria, prática considerada ilegal. A escrava, possivelmente sob coerção, confessou o crime, então foi ameaçada, tá? Encorajando as autoridades a iniciarem uma caça às bruxas que vitimou de início quase 20 pessoas.
Esse episódio serviu 2 séculos e meio depois como tema para que o dramaturgo Arthur Miller, sofrendo as intimidações originadas pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do senador Joseph McCarthy, escrevesse em 53 a peça As Bruxas de Salem, adaptada em 1996. Então, ó que louco! Começa lá em 1692 a questão, o texto, e vai até a questão da década de 90, até a Guerra Fria, né, em 1953. Então, na verdade, você tem um trabalho aí com vários períodos. Apresente 2 aspectos em comum. Olha só, todos os verbos, basicamente, da prova é apresente, aponte. Logo, de novo, você não precisa de explicações detalhadas. Você tem que deixar claro para o corretor ou corretora que você sabe o que você está falando, mas ao mesmo tempo você não precisa ficar preocupado com a complexidade ou a profundidade da sua resposta. Não é isso que eles querem, porque apresentar, apontar, citar são verbos aí de uma questão mais superficial. Então, vamos lá. Apresente 2 aspectos em comum entre os acontecimentos de 1692 e aqueles de meados do século XX nos Estados Unidos que teriam inspirado o Arthur Miller a escrever a peça, porque se ele pega algo lá do passado para escrever na década de 50, ele está fazendo aí alguma comparação. Em seguida, aponte o principal objetivo declarado pelo senador para justificar suas ações em 40 e 50. Gente, essa aqui tinha que saber, viu? Tinha que saber o que era. Senão você não ia conseguir, não. Você pode até conseguir a primeira, mas a segunda é mais complicada. Isso é o macartismo, tá? O Joseph McCarthy foi, então, um senador nos Estados Unidos que vai instaurar aí uma perseguição aos comunistas, à ideologia comunista, ao comunismo, coisa aí, Guerra Fria. Então, se você não lembrasse, pense em Guerra Fria, pelo menos, talvez isso ia ajudar, tá? Então, vamos ver as respostas sugeridas. Aspectos: prisões arbitrárias, estímulo às delações, clima de perseguição, propaganda, intolerância, propagação de intolerância, demonstração de fanatismo, execução de pessoa inocente, exposição vexatória, estigmatização de pessoas e grupos da minha sociedade. Tudo isso você pode relacionar. Guerra Fria e a questão das bruxas, né? Agora, o objetivo, olha aí, combate ao comunismo, em especial a perseguição às correntes de esquerda de modo geral. Não precisa de novo aí ser nas mesmas palavras, mas tem que lembrar dessa perseguição aos comunistas, a ideologia comunista, a ideologia de esquerda no período, até porque a gente tem essa bipolaridade, bipolaridade não, desculpa, bipolar é outra coisa, né? Bipolarização aí do mundo na Guerra Fria entre comunismo e capitalismo, tá? O socialismo e capitalismo. Então, essa aí é mais direta ainda do que as outras, mas tem que ser certeiro ou certeira na resposta. Por último, vamos ver, por último, mas não menos importante, aqueles que, como nós, estão no coração do movimento em defesa dos animais, almejam um mundo no qual a vida e os interesses de todos os seres sencientes que tenham sensações sejam respeitados pelo sistema jurídico, de modo que os animais de estimação tenham uma morada confortável e boa durante toda a sua vida. Que os animais silvestres possam viver livremente de acordo com seus instintos e um meio ambiente que atenda às suas necessidades, em um mundo onde os animais não sejam explorados, aterrorizados, torturados ou controlados para servir a propósitos humanos gananciosos ou frívolos. Então, é um texto aí sobre defesa dos direitos animais, Japão pede fim da proibição à caça da baleia. Então, um texto, defesa. O outro, Japão pedindo fim à caça da baleia. Fim da proibição, na verdade, não é nem da caça, é da proibição. Então, eles querem caçar a baleia. A caça à baleia faz parte da cultura do Japão, mas encontra-se restringida desde 46, ano em que uma moratória internacional estabeleceu que a caça só era permitida para fins científicos. Em 1986, foi estabelecida uma proibição total, mas Tóquio continuou a exercer atividade para supostos fins científicos, com a carne da baleia continuando a ser comercializada nos restaurantes. Então, polêmica, né? É a questão cultural, mas tem questão econômica envolvida, tem os direitos animais, tem a proibição desde 46, então polêmico. Olha lá. Há algumas décadas, os direitos dos animais passaram a ser reconhecidos juridicamente no âmbito de decisões internacionais, como no caso da proibição da caça às baleias.
Apresente, ó, gente, eles só usam esse verbo. Isso é bom ou é ruim? Isso é ótimo, tá? Porque você tem que, de novo, aí pensar que você tem que ir pra prova deixando claro para o corretor ou corretora o que eles querem. Se é deixar claro, inclui justamente não aprofundar muito em detalhe, não é isso que eles querem. Apresentar é mostrar, ó, tá vendo isso aqui, ó, é isso aqui, tá vendo? Eu sei que é isso aqui, tá? É isso, tá bom? Apresente um dos princípios nos quais se baseia a defesa dos direitos dos animais na atualidade. É só pegar do texto do primeiro texto, tá? Em seguida, explicite um argumento favorável e outro contrário à aplicação plena desses direitos. Pegou do primeiro e do segundo. E é que a gente acabou de falar de um contrário, né? Você tem a concepção cultural, você tem a concepção econômica, que é contrário a esses direitos, que o próprio texto da baleia está falando. Então, ó, por mais que essa questão seja um pouquinho nada a ver, né? Porque a gente acaba não estudando isso em história, né? Os direitos dos animais, mas a gente tem na história e nas humanidades de uma forma geral o senso crítico para discutir essas questões. Perfeito. A prova da UERJ aí mostrando que a humana serve para muita coisa, tá? Então vamos lá. Um dos princípios, direito à vida selvagem, tá no primeiro texto. Defesa das causas ambientalistas, tá no primeiro texto. Então, falar do meio ambiente, defender o meio ambiente. Crítica à dominação humana sobre a natureza e o meio ambiente, tá no primeiro texto. Condenação dos maus tratos e exploração sem limites, tá no primeiro texto. Em ambiente doméstico, atividade econômica, etc. Suave. Agora, argumento favorável. Risco de extinção, né? Tranquilo. Reconhecimento de sofrimento causado aos animais, tranquilo. Então, os direitos dos animais é sofrimento, extinção, matança, etc. Sofrimento, né? Tá aí, tá falando também. E argumento contrário. Interesses comerciais e hábitos culturais, tá no texto da baleia, né? Como o caso da baleia. E defesa do progresso da ciência e da necessidade de utilizar animais como cobaia. Perfeito. Você tá pensando aí várias marcas, várias questões de remédio, de testes aí, ainda usam cobaias, né? Um maior exemplo de cobaia são os ratinhos de laboratório, né? Então, assim, vários jeitos aí de você explorar isso, tá? De discutir isso. E os textos, ó, ajuda bastante. Gente, acho que me alonguei demais, né? Me empolguei nas discussões aqui. Mas o que eu quero dizer pra vocês é isso. Acho que a maior dica que eu tenho com relação ao UERJ é você não se apegar muito a detalhes pequenos, porque os verbos de comando não te pedem isso. Em nenhum momento ele fala explique, em nenhum momento ele fala descreva. Ele está falando apresente, indique, cite. São verbos de comando simples. Quer dizer que você vai escrever uma palavra e resolveu? Não. Deixe claro para o corretor ou corretora que você está sabendo do que você está falando, mas ao mesmo tempo não se enrole. Quanto mais você escreve, mais você se enrola e mais você pode escrever coisa errada. Porque quanto mais a gente escreve, alguma coisa ali no meio pode estar errado. Se você escreve, se você é de uma forma sucinta, breve, mais clara, é esse o objetivo. As próprias respostas, olha, essas frases aí, tá? Então, assim, o espaço é curto, seja sucinto, seja sucinta e arrase na prova e use a prova a seu favor. A primeira questão é um dos maiores exemplos, a última também, mas a primeira é um dos maiores exemplos. Tem o quadro, tá falando que o cara é de Genebra, tá falando de massacre, tá falando das políticas. Já tá basicamente dando a resposta, é só se você trabalhar essa questão que você acha a resposta. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, desculpa se eu me alonguei. Se tiver dúvida, sugestão, comentário, fica à vontade de só colocar aqui. Vou deixar alguns vídeos linkados aqui embaixo e o vídeo do Renault, que ele corrigiu o restante dessa prova com vocês, tá bom? Muito obrigada, segue lá no Instagram, Historizando Tati, para dar uma moralzinha. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, né? Não custa nada, ajuda aí a gente a alavancar. Um beijo, até a próxima, boa prova. Depois me conta aqui nos comentários como é que foi, hein? Quero saber. Tchau, tchau.